O problema do Brasil é muito mais mental do que econômico e eu vou te provar aqui nesse vídeo. Mas presta atenção porque o que eu vou te falar aqui são ensinamentos que você pode aplicar na sua vida financeira para poder mudar a sua realidade financeira, tá bom? Se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai ver que já existem pesquisas que comprovam que mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Gente, mais de 80%, quase 100% dos brasileiros estão endividados. Isso é um número alarmante e que prova realmente que existe algo por trás, que não é só o fator econômico. E é justamente isso que a gente vai debater aqui nesse vídeo. Porque, veja bem, o brasileiro, ele já ganha pouco, isso a gente sabe. O salário mínimo do Brasil é muito pouco perto de todas as despesas básicas que o brasileiro tem, correto? Então, se você pegar as despesas fixas e básicas, né, do brasileiro, não condiz com o salário mínimo. Não, gente, viver de um salário mínimo no Brasil é praticamente impossível. Só realmente se essa pessoa tiver, por exemplo, se numa mesma família tiver mais de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, somando tudo isso junto, pode dar para sobreviver essas pessoas aí. Mas se for só uma pessoa sozinha sobrevivendo de um salário mínimo, é impossível, porque tem aluguel, tem as despesas com alimentação. Hoje você vai no mercado, não dá para você comprar quase nada com R$100, entendeu? A inflação nas alturas, o salário mínimo cresce tipo igual andar de tartaruga, né? Muito lentamente. Então o que a gente percebe com isso? Que um salário mínimo é muito pouco. Só que, por outro lado também, a gente percebe que existe um fator além do econômico. Não é só o salário mínimo que prejudica a vida do brasileiro. Não é só o salário mínimo que te impede de prosperar, mas é também a sua mentalidade. E você pode falar, mas é papo de coach, blá, 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 blá. Não é, tá? Te falo que não é. É justamente essas pessoas que falam que é papo de coach que realmente não se desenvolvem, não se capacitam, não conseguem prosperar, porque elas não rompem a barreira mental para isso. Nós, seres humanos, a gente tem processos de desenvolvimento que são necessários para o nosso crescimento, tanto o emocional, o espiritual, financeiro, profissional, familiar, enfim, são processos, tá? Cada fase tem o seu processo e nós, seres humanos, precisamos fazer, né, passar por esses processos que a gente possa, então, expandir, seja financeiramente, seja profissionalmente, seja na família, enfim, nos negócios, na vida, de modo geral, gente. Esses processos, eles são fundamentais. E o processo de desenvolvimento mental, ele é o que barra praticamente tudo. Porque, por um lado, você vê gente que ganha um salário mínimo e, por outro, a gente vê gente que ganha, tipo, 10 mil reais, 30 mil reais. Porque existem pesquisas também que apontam que muitos médicos formados que ganham bem, eles vivem endividados. E aí, qual é o erro aqui? É o fator econômico? Não é. Não é só o econômico, porque se fosse só o econômico, era só a galera que ganha um salário mínimo que vivia nas dívidas, mas não é, a gente está falando de gente que também ganha muito bem, né, financeiramente, mas que vive endividado, tá? Então, se essas pessoas também vivem endividadas, isso quer dizer que não é só o fator econômico, mas tem algo muito além, que é o fator mental. Então, quando a gente fala para falar de mentalidade, é algo super importante, é por isso que nesse vídeo aqui, eu quero te dizer o seguinte: se você ganha um salário mínimo, gaste como alguém que ganha um salário mínimo e não como alguém que ganha 10, 20, 5 mil reais no mês, entendeu? Porque é incompatível, gente. E o que a maioria dos brasileiros fazem é justamente isso: ganha um salário mínimo e quer gastar como alguém que ganha 5 mil no mês. Então a conta não fecha, é lógico que não vai fechar. Então qual que é o meu conselho para você? Você gastar como pobre e pensar como rico. Gastar como pobre e pensar como rico, porque são duas coisas completamente diferentes e completamente possível de se fazer. Porque uma coisa é você ir lá e gastar o seu dinheiro como se você não conseguisse comprar nada. Outra coisa é você pensar além, você imaginar, você declarar, você usar a sua mentalidade para multiplicar, gerir e gerar mais dinheiro na sua vida. Porque o rico, gente, ele vai pensar em investimento, ele vai pensar em multiplicar o dinheiro dele, ele vai pensar em reter o dinheiro dele, ele vai pensar em aonde ele vai aplicar esse dinheiro que vai fazer esse dinheiro voltar multiplicado para ele. O pobre não. O pobre, ele vai pensar em gastar até o último centavo que ele não tem ali para poder bancar uma vida que ele não pode bancar.
E você vê isso acontecendo, por exemplo, nas festas. Ah, o país está em crise, não sei o que, blá blá blá. Você vai no shopping popular, esse shopping tá lotado de gente nos finais de semana. Você vai no carnaval, tá lotado de gente. Você acha que tem muita gente rica no carnaval? Não, a maioria é tudo gente pobre, financeiramente falando pobre, entendeu? A maioria. Você vai no show de um cantor muito famoso, Madonna, não sei quem lá mais, você vai no show desse pessoal aí, tá cheio de gente pobre que pagou ali 400, 500 reais, R$ 1.000 no ingresso pra estar ali. Gente, pessoas que vivem de um salário mínimo bancando um estilo de vida que elas não podem bancar ainda financeiramente falando. Ou seja, além do salário ser pobre, a mentalidade também é pobre. Não é só o financeiro que é pobre, mas é a mentalidade, também é pobre. Então percebe o erro? O erro não está em se você ganha mais, se você ganha pouco, entendeu? O erro está na mentalidade. Então, enquanto mais você ignora o desenvolvimento mental, mais você vai ficar atrasado na sua vida financeira. Porque enquanto você não entender que pessoas ricas, elas veem o dinheiro de forma diferente. Isso pra mim, gente, eu ainda não me considero uma pessoa rica, milionária, tô muito longe disso, mas eu já me desenvolvi a tal ponto que eu consegui mudar os meus comportamentos, os meus hábitos em relação ao dinheiro, e eu era uma pessoa que era completamente consumista, uma pessoa que era compradora compulsiva, que não sabia lidar com o dinheiro, que não sabia para onde o dinheiro ia, então meu dinheiro ia pelo ralo, eu gastava o meu dinheiro com futilidades, enfim, não virava em nada. Às vezes eu até ganhava muito dinheiro, vinha muito dinheiro na minha mão, mas eu não conseguia gerir esse dinheiro, entendeu? Então tem fases do dinheiro que você precisa dominar, que é o quê? Você precisa primeiro saber gerar o dinheiro, ou seja, você fazer o dinheiro vir até você, precisa saber gerir o dinheiro, ou seja, administrar o que vem na tua mão. E por último, que é o mais importante, que é o realmente que te torna assim, ó, o case do case financeiro, é a pessoa que sabe multiplicar. Ou seja, além de gerir, de gerar, você sabe multiplicar o dinheiro, você sabe investir esse dinheiro para ele voltar multiplicado para você, você sabe fazer uma compra que vai realmente te trazer retorno. Entende? Então, é realmente você aplicar esses 3 pontos na sua vida: gerar, gerir e multiplicar. Se você souber aplicar esses 3 elementos aqui na sua vida financeira, você vai ver que você vai deslanchar financeiramente falando. Aí você vai ver o dinheiro de forma diferente, aí você vai investir de forma diferente, aí você vai agir de forma diferente. Porque, gente, o dinheiro não aceita desaforo. Ou você aprende a lidar com ele, ou ele vai fugir de você, porque dinheiro detesta gente emocionada. E quem que é a pessoa emocionada? O pobre que ganha um salário mínimo e que quer bancar um estilo de vida que ainda não pode ter. E você já ouviu aquela frase que diz: haja como se você não pudesse comprar o pão até que descubram que você é dono da padaria? Exatamente. Essa frase aqui, ela tem um ensinamento muito poderoso financeiro, porque é para você saber apostar no seu futuro, para você realmente lá na frente você ter condição de comprar a padaria inteira se você quiser. É você se controlar financeiramente, né? Poupar, gerir, gerar, multiplicar, para você poder comprar a padaria inteira lá na frente. Então é realmente apostar no seu futuro e não no momento atual, sabe? Agir como se você não pudesse comprar o pão até que descubram que você é o dono da padaria. Esse é um ditado popular, mas que também tem um ensinamento muito poderoso por trás, para você realmente aprender a construir o seu futuro e não ser aquela pessoa que aproveita só o momento. Entende? Porque é muito melhor você ser vista como a mão de vaca, a pão duro, aquela pessoa que não gasta o dinheiro todo final de semana em bebida, balada, entendeu? Aquela pessoa que realmente não vai gastar o dinheiro dela com futilidades, do que ser aquela pessoa que vai fazer tudo isso e chega lá no futuro não vai ter nada. Por quê? Porque não pensou no amanhã, só pensou no hoje. Então é importante que você saiba desfrutar da sua vida, mas com cautela, com sabedoria, gastando dentro do que você pode gastar e não sendo aquela pessoa que quer gastar o que você nem ganha, entende? Porque esse é o nosso pior erro financeiro, é querer gastar o que a gente não tem para poder impressionar, para poder agradar outras pessoas, sabe? Por ego.
Gente, isso não dá em nada. Então, assim, muitas das vezes eu já vi as pessoas falarem que eu era mão de vaca, que não sei o que eu não queria gastar com isso, com aquilo. Gente, mas pra mim não fazia sentido e eu falava não e pronto. Porque uma coisa que você vai melhorar muito depois que você desenvolver a sua mentalidade é que você vai perder a necessidade de agradar as pessoas. Você vai perder a necessidade de querer dizer sim pra todo mundo. Então, você vai aprender a falar não de cara. Não quero, não tô afim. Entende? Ah, mas você é muito mão de vaca. Beleza, problema seu, não tô nem aí pra isso, eu tô construindo o meu futuro aqui, entendeu? Eu não vou gastar com uma futilidade dessa, eu não vou, sabe, investir meu dinheiro nisso porque eu tenho compromissos, eu tenho que trabalhar com o que eu ganho dentro das minhas possibilidades, eu não vou me afetar para poder te agradar. Toda vez que você fala sim pra alguém, querendo dizer não, você está dizendo não pra você mesma. Então diga não sem medo. Não combina com o futuro que você quer, não combina com o ganho que você tem, com as suas possibilidades financeiras, diga não. Simples. Simples assim. Então aprenda a investir naquilo que de fato vai te trazer retorno. Ah, por exemplo, hoje eu trabalho com o TikTok Shop também, né? Então o TikTok Shop, gente, às vezes eu compro um produto, vamos supor aqui, né? Eu comprei esse molden aqui pra mim, certo? Eu tive que tirar dinheiro do meu bolso para comprar esse molden. Só que aí, gente, eu vou lá, compro esse molden aqui, vou divulgar um vídeo dele, divulgando o link desse produto, e aí eu vou vender esse produto e vou ganhar, sei lá, 10, 15, 20, 50 vezes mais do que eu paguei nesse molden, entendeu? Ou seja, é um dinheiro que eu vou aplicar para multiplicar. Percebe? Eu vou fazer um investimento aqui, mas eu sei que eu vou ter um retorno de volta, porque eu vou compartilhar um link, eu vou vender e eu vou ganhar comissões em cima desse molden aqui. Percebe? Então isso aqui é uma forma muito clara de como que você faz para multiplicar o dinheiro na sua vida, de como que você faz compra inteligente. Toda compra inteligente é aquilo que vai te trazer retorno. Percebe? Então aprenda mais sobre isso e se você gostou dessa dica, vou te alertar mais uma vez. Gaste como pobre e pense como rico. Gaste como pobre e pense como rico. Isso aqui vai mudar a sua vida financeira, você pode ter certeza disso, tá? E se você quiser aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, esse canal aqui é só sobre isso, só sobre como você fazer dinheiro, como você usar suas redes sociais e como você, ter uma mentalidade próspera para gerir, gerar e multiplicar o dinheiro na sua vida. E se fez sentido para você, deixa o seu like, já compartilha esse vídeo também com alguém no grupo da família, né? Deixa o seu comentário aí também para engajar no vídeo, isso ajuda muito o nosso canal e me inspira a trazer mais conteúdos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Bora que o sucesso é nosso!